Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 23 de junho, 12º domingo do tempo comum, e vamos ouvir o Evangelho do dia, que se encontra em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estavam a barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar um vento, uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho e filha, nesse domingão, dia do Senhor, Jesus, ele estava, na barca com seus discípulos e ele estava descansando um pouco, dormindo, enquanto os discípulos estavam remando até chegar ao lugar onde queriam ir. Mas de repente começou uma tempestade muito grande. Então os discípulos ficaram com medo, porque diz o Evangelho que o vento era tão forte que as ondas já estavam enchendo a barca de água. Então eles foram até Jesus e acordaram, falaram: Jesus, acorda, tu não te importas que nós estamos perecendo? Aí Jesus então, ele levanta, olha aquela situação e dá uma ordem ao mar e ao vento: cala-te, silêncio. De repente então houve uma calmaria muito grande e Jesus fez a pergunta aos discípulos: vocês não têm fé? E eles ficaram admirados com o que estavam presenciando. Filho e filha, a nossa caminhada de fé, quando nós tomamos uma decisão pelo Senhor, quando nós decidimos sermos católicos de verdade, sermos cristãos de verdade, nós temos a consciência que o barco da nossa vida, ele vai enfrentar por algumas tempestades enquanto estivermos aqui neste mundo. Enquanto você que fez a opção pelo Senhor estiver nesse mundo, você vai enfrentar algumas tempestades. Mas o importante aqui a ressaltar é que no Evangelho Jesus, ele estava no barco com seus discípulos e nada aconteceu. Portanto, se Jesus está no barco da tua vida com você, você não vai perecer. Se Jesus está no barco da tua vida, você não precisa ficar com medo. Precisa ter o quê? Confiança, porque se o Senhor está comigo, nada de ruim vai acontecer, porque o Senhor é aquele que me sustenta. O Senhor é aquele que me dá força. O Senhor é aquele que me dá coragem. O Senhor é aquele que está no barco da minha vida. Por isso, meu filho e minha filha, precisamos ter aí esta coragem de permitir que o Senhor esteja no barco da nossa vida. Veja bem, o Senhor, ele não é intruso. Ele não vai entrar no barco da tua vida se você não deixar. Se você permitir e dar os passos, o Senhor vai fazer presente no barco da tua vida. Mas se acaso a pessoa não quer a presença dele, ele vai respeitar. Padre, como uma pessoa então dá para saber se ela quer ou não quer a presença de Jesus na vida dela? Quando a pessoa ela não caminha com a igreja, é sinal que ela não quer que Jesus esteja no barco da vida dela. Se ela não reza, se ela não busca os sacramentos, se ela não procura fazer da vida dela o que é da vontade do Senhor, ela não vai não estar permitindo ali a presença do Senhor
na vida dela, no barco da tua vida. Portanto, meu filho e minha filha, vamos tomar a decisão, tá? Jesus ele não invade a vida de ninguém. Ele age conforme a abertura do nosso coração. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.